Meu filho quebrou o maxilar do diretor na frente de toda a escola e agora todos o chamam de herói. A médica do pronto-socorro me disse que meu filho de 15 anos, Liam, havia fraturado 3 nós dos dedos ao socar o diretor Richard Thornton no rosto durante a assembleia matinal, na frente de 847 alunos e professores. Fiquei ali no corredor estéril tentando processar o que aquilo significava, enquanto meu telefone vibrava com dezenas de mensagens de outros pais. A médica disse que Liam estava sendo avaliado por choque e não falava sobre o que havia acontecido. As imagens de segurança mostravam a agressão claramente. O maxilar de Thornton foi quebrado em 2 lugares, exigindo reparo cirúrgico com placas de metal. A polícia estava esperando para entrevistar Liam e já havia indicado que acusações de agressão seriam apresentadas contra ele como adulto, dada a gravidade da lesão. Perguntei à médica se poderia ver meu filho e ela me levou a uma sala, onde Liam estava sentado em uma mesa de exame olhando para sua mão direita enfaixada. Quando ele olhou para mim, seus olhos estavam completamente vazios, não com raiva, assustados ou desafiadores, apenas vazios de uma maneira que fez meu peito apertar de medo. Pai, preciso que você escute com muita atenção, disse Liam, e sua voz estava assustadoramente calma. Vou ser preso. Eles vão me acusar de agressão grave. Eu quebrei o maxilar de Thornton. Bati nele com toda a força que pude, na frente de todos, e faria de novo. Comecei a interromper, mas ele levantou a mão boa para me impedir. Antes de tentar me defender, entender ou consertar isso, você precisa saber o que Tom fez, o que ele vem fazendo há anos, porque eu tive que pará-lo publicamente onde ele não poderia mais mentir ou encobrir. Liam pegou o celular e abriu um arquivo de vídeo. A filmagem estava escura e tremida, mas consegui distinguir um corredor da escola à noite. Vozes discutiam, e então ouvi a voz de Thornton dizendo claramente algo que fez meu sangue gelar. Ele estava ameaçando um aluno, dizendo que se relatasse o que tinha visto, ele garantiria que suas inscrições para a faculdade fossem destruídas e sua família perderia tudo. O vídeo continuou, e vi Thornton encurralar fisicamente uma adolescente soluçando. Contra os armários, ela implorava para que ele parasse, e ele dizia que a culpa era dela por estar no lugar errado na hora errada. A filmagem cortou abruptamente, mas não antes de eu ver Thornton agarrar o braço da garota com força suficiente para deixar marcas. Essa é a Sofia Delgado, disse Liam, e sua voz falhou. Ela é aluna do 2º ano. Eu a encontrei na escadaria leste na quarta-feira à noite, depois do ensaio do clube de teatro. Ela estava encolhida no chão, chorando, e sua camisa estava rasgada. E ela me disse que Thornton a encurralou depois que ela o testemunhou pegando dinheiro do fundo de apoio atlético. Ele a agrediu para assustá-la e silenciá-la. Ela implorou para eu não contar a ninguém porque ele ameaçou a família dela, mas eu não podia deixar passar. Comecei a investigar e encontrei outros 4 alunos que foram ameaçados ou agredidos por Thornton nos últimos 3 anos. Todos eles com muito medo de denunciar, porque ele controlava as recomendações para a faculdade e tinha conexões para destruir seus futuros. Senti-me enjoado ao ouvir meu filho descrever um predador operando dentro de sua escola. Perguntei por que ele não veio até mim ou relatou à polícia ou ao conselho escolar, e a expressão de Liam endureceu. Porque Thornton faz isso há 8 anos e ninguém o impediu. O superintendente assistente é cunhado dele. A filha do presidente do conselho escolar entrou em Yale porque Thornton falsificou o histórico escolar dela e escreveu recomendações elogiosas. Ele é protegido por pessoas que se beneficiam de sua corrupção. A única professora que tentou denunciá-lo há 3 anos foi demitida sob acusações fabricadas e entrou para a lista negra de ensino no estado. O sistema o protege, então coletei provas dos alunos que ele machucou, imagens de segurança que ele não sabia que existiam, registros financeiros mostrando que ele roubou mais de 300 mil dos fundos da escola. Depoimentos de vítimas com muito medo de se manifestarem oficialmente, e esta manhã, durante a assembleia, eu o confrontei na frente de todos. Contei para a escola inteira o que ele tinha feito, e quando ele tentou me agarrar e me arrastar para fora do palco, eu me defendi. O detetive Lewis Ashford entrou na sala com 2 policiais uniformizados e se apresentou. Ele perguntou se poderíamos conversar em particular, e eu disse que qualquer coisa discutida seria na frente do meu filho. Ashford assentiu e pegou um tablet mostrando as imagens de segurança da assembleia escolar. O vídeo mostrava Liam em pé no pódio durante o que deveria ser o momento dos avisos. Em vez de ler as observações preparadas, Liam começou a listar alegações contra Thornton: agressão de menores, apropriação indébita de fundos escolares, falsificação de registros acadêmicos, intimidação de testemunhas. A câmera mostrou o rosto de Thornton ficando branco e depois vermelho, enquanto os alunos começavam a murmurar. Membros do corpo docente levantaram-se parecendo confusos. Então Thornton avançou para o palco, gritando que Liam estava mentindo e era mentalmente instável. Ele agarrou Liam pela garganta e tentou removê-lo fisicamente do pódio. A filmagem era cristalina. Liam estava falando calmamente até Thornton atacá-lo. Então meu filho desferiu o punho no rosto de Thornton com força suficiente para derrubar o diretor imediatamente. Seu filho está alegando legítima defesa, disse Ashford cuidadosamente. E a filmagem apoia que Thornton iniciou o contato físico. No entanto, a gravidade da lesão e a natureza pública do incidente complicam as coisas. O distrito escolar está exigindo o processo. O advogado de Thornton está ameaçando com processos massivos. Mas há outra coisa. Ashford me mostrou outro vídeo. Este era de uma câmera escondida que Liam havia colocado no escritório de Thornton 2 semanas antes. A filmagem mostrava Thornton contando dinheiro e colocando-o em um cofre pessoal. Mostrava-o editando históricos escolares de alunos e falsificando assinaturas. Mostrava-o ao telefone ameaçando um pai que havia questionado sua condução de uma reclamação de bullying. O detetive avançou para uma parte onde Thornton se reunia com uma aluna mais velha e a conversa se tornava predatória, com Thornton fazendo comentários explicitamente inapropriados e tocando o ombro da aluna, apesar do claro desconforto dela. Seu filho entregou um pendrive com mais de 40 horas de filmagem na minha mesa esta manhã, antes do início das aulas, junto com registros financeiros, depoimentos de testemunhas e uma linha do tempo detalhada das atividades criminosas de Thornton, remontando a 8 anos. Olhei para Liam com outros olhos. Meu filho quieto e estudioso,
que amava computadores e passava horas em seu quarto, aparentemente vinha conduzindo uma investigação de vigilante há semanas. Por que você simplesmente não entregou essas provas à polícia e deixou que eles cuidassem disso? Perguntei, e o maxilar de Liam se contraiu. Porque eu tentei isso primeiro. 3 semanas atrás, fui à delegacia e falei com um policial sobre Sofia. Eu tinha o vídeo de Thornton a agredindo. O policial pegou minhas informações e disse que alguém daria seguimento. 2 dias depois, Sofia foi chamada ao escritório de Thornton e ele disse a ela que seu irmão mais novo seria expulso por acusações de posse de entorpecentes, a menos que ela retratasse sua história. Os entorpecentes foram plantadas. O policial com quem falei era o antigo colega de quarto de faculdade de Thornton. O sistema está corrompido de cima a baixo. Eu precisava expô-lo publicamente onde ele não pudesse enterrar o caso, onde centenas de testemunhas forçariam uma ação. A expressão do detetive Ashford sugeria que ele já tinha ouvido histórias semelhantes antes. O policial com quem você falou foi Jay Strand. Ele está atualmente sob investigação da corregedoria por alegações de corrupção não relacionadas. Faço parte de uma força-tarefa que investiga conexões entre certos administradores escolares e a aplicação da lei. As evidências do seu filho despejadas esta manhã aceleraram nosso cronograma significativamente. Já obtivemos mandados para revistar o escritório e a casa de Thornton. Suas contas bancárias estão sendo congeladas e estamos entrevistando os alunos que ele supostamente agrediu. Ashford olhou diretamente para Liam. Você fez algo incrivelmente estúpido e incrivelmente corajoso. Você forçou nossa mão e enfrentará consequências pela agressão. Mas você também potencialmente salvou outras crianças de serem vitimizadas. O promotor terá que decidir como proceder. Estou recomendando que o contexto seja fortemente considerado. Nas 48 horas seguintes, a história explodiu na mídia local e nacional. Filmagens de celular de alunos na assembleia viralizaram, mostrando as acusações de Liam e a reação violenta de Thornton. O momento em que Liam socou o diretor foi repetido incessantemente em programas de notícias, com especialistas jurídicos debatendo legítima defesa versus justiça com as próprias mãos. Os pais inundaram o conselho escolar com exigências de respostas sobre como o comportamento de Thornton havia passado despercebido. O superintendente assistente renunciou em 24 horas depois que surgiram e-mails mostrando que ele havia enterrado reclamações anteriores contra seu cunhado. A presidente do conselho escolar foi forçada a sair quando evidências revelaram a falsificação do histórico escolar que havia colocado sua filha em uma universidade da Ivy League. 3 professores que testemunharam a má conduta de Thornton, mas permaneceram em silêncio, apresentaram declarações expressando medo de retaliação. Toda a administração foi revelada como cúmplice ou incompetente. As vítimas começaram a vir a público. Sofia Delgado deu uma entrevista descrevendo como Thornton a agrediu e ameaçou sua família. Ela mostrou hematomas nos braços onde ele a agarrou. 2 outras garotas se apresentaram descrevendo agressões semelhantes quando testemunharam os crimes financeiros de Thornton. Um menino testemunhou que Thornton falsificou seu registro disciplinar para impedi-lo de entrar na faculdade, depois que sua família questionou o uso de fundos escolares pelo diretor. Outro aluno forneceu provas de que Thornton vendia cartas de recomendação para a faculdade por $5.000 cada para famílias ricas, criando um mercado clandestino de fraude acadêmica. A dimensão da corrupção de Thornton era impressionante. 8 anos de abuso sistemático de poder, comportamento criminoso e vitimização de alunos que confiavam no sistema para protegê-los. Minha esposa, Julia, havia retornado de sua viagem de negócios para encontrar nossas vidas viradas de cabeça para baixo. Ela lutou para conciliar o menino que criou com o adolescente que quebrou o maxilar de um homem adulto. Ficamos acordados por horas lendo as evidências que Liam compilou. Planilhas financeiras rastreando fundos desviados, depoimentos de testemunhas tomados em segredo, vídeos de câmeras que ele escondeu por toda a escola. Liam havia construído um caso processável com a meticulosidade de um investigador treinado. Julia continuava perguntando por que ele não nos contou, e tive que admitir que não sabia. Nosso filho carregava esse peso sozinho há semanas, enquanto estávamos focados no trabalho e nas rotinas diárias. Nós deixamos passar os sinais. As noites tardias que ele dizia serem gastas em projetos escolares. A atenção que atribuímos ao estresse normal da adolescência. As perguntas que ele fazia sobre procedimentos legais, que assumimos serem curiosidade acadêmica. Comecei a examinar os materiais de investigação de Liam com mais cuidado, tentando entender a dimensão do que ele havia descoberto. Ele criou um banco de dados das vítimas de Thornton com datas, locais e descrições detalhadas de cada incidente. 17 alunos ao longo de 8 anos. Alguns foram agredidos fisicamente quando testemunharam crimes financeiros ou desafiaram a autoridade de Thornton. Outros foram submetidos a fraudes acadêmicas que destruíram suas perspectivas universitárias. Vários foram assediados ou agredidos quando estavam sozinhos com Thornton. O padrão era claro e deliberado. Thornton visava alunos vulneráveis que dificilmente seriam acreditados ou que tinham algo a perder se manifestassem. Alunos de famílias pobres que dependiam de bolsas de estudo, crianças com registros disciplinares, qualquer um cuja palavra seria questionada contra um administrador respeitado. Liam documentou como a corrupção de Thornton se estendia além de crimes individuais para a manipulação sistêmica de toda a escola. Ele encontrou evidências de que Thornton estava inflando as notas dos testes padronizados, permitindo que certos alunos colassem enquanto denunciava outros por infrações menores para manter as médias estatísticas. Ele descobriu que Thornton estava direcionando contratos lucrativos de material escolar e serviços para empresas pertencentes a parentes em troca de propinas. O programa atlético operava sob registros de elegibilidade falsificados, com Thornton permitindo que alunos academicamente inelegíveis jogassem em troca de pagamentos de suas famílias. A reputação perfeita da escola e as altas taxas de aceitação em faculdades foram construídas sobre fraude, intimidação e atividade criminosa que Thornton orquestrou e lucrou. A descoberta mais perturbadora foi um arquivo que Liam rotulou como seguro. Continha evidências de que Thornton estava coletando informações comprometedoras sobre pais, professores e membros do conselho escolar para garantir sua conformidade e silêncio.
Fotos de um professor casado tendo um caso. Registros financeiros mostrando fraude fiscal de um membro do conselho. Evidências do status de imigração indocumentado de um pai. Thornton transformou as vulnerabilidades e segredos das pessoas em armas para construir uma rede de cúmplices involuntários, que estavam com medo demais para se opor a ele. Vários professores testemunharam seu abuso de alunos, mas não puderam denunciar sem arriscar sua própria exposição. Pais que questionavam suas decisões se viam alvo de ameaças, de denunciar seus filhos por violações fabricadas ou expor segredos de família. Era um sistema elaborado de controle que levou anos para ser construído. Liam foi acusado de agressão no tribunal de menores devido à sua idade, mas o promotor deixou claro que a gravidade da lesão de Thornton significava que consequências sérias eram prováveis. Nosso advogado, Maxwell Brenner, era um ex-promotor especializado em casos de legítima defesa. Ele revisou as filmagens e depoimentos de testemunhas e disse: "Temos um caso forte, mas nada é garantido. A natureza pública da agressão e a premeditação de Liam em confrontar Thornton complicam o argumento de legítima defesa." Brenner explicou que, embora Liam tenha sido atacado primeiro, sua decisão de acusar publicamente Thornton poderia ser vista como provocação. O fato de Liam ter coletado evidências e escolhido um confronto público sugeria que ele antecipou a violência e se preparou para ela. Esse nível de planejamento minava as alegações de pura legítima defesa. Estávamos diante de uma possível detenção juvenil e um registro criminal que poderia seguir Liam até a idade adulta. Brenner começou a construir nossa defesa, entrevistando os alunos que Thornton havia vitimizado. Sofia Delgado encontrou-se conosco no escritório de Brenner e descreveu em detalhes o que aconteceu na noite em que Liam a encontrou. Ela estava trabalhando até tarde em um projeto do clube de teatro quando viu Thornton no escritório administrativo, contando dinheiro do fundo de apoio ao esporte. Ela assumiu que era legítimo até vê-lo colocar o dinheiro em sua pasta pessoal em vez do cofre da escola. Quando ele percebeu que ela estava observando, ele a seguiu até o corredor e exigiu saber o que ela tinha visto. Sofia tentou sair, mas Thornton a agarrou e a empurrou contra os armários. Ele rasgou a camisa dela e ameaçou que, se ela contasse a alguém o que testemunhou, plantaria entorpecentes no armário dela e a faria ser presa. Então ele garantiria que seu irmão mais novo fosse expulso e o status de imigração de sua família fosse relatado às autoridades. "Eu estava apavorada", disse Sofia, e as lágrimas corriam pelo seu rosto. "Meus pais vieram para cá legalmente, mas temos parentes que são indocumentados." Thornton sabia disso de alguma forma. Ele sabia exatamente como me ameaçar de uma maneira que me manteria em silêncio. Fui para a escadaria chorar, e foi lá que Liam me encontrou. Eu não queria contar a ele o que aconteceu, mas ele foi tão gentil e paciente. Ele disse que havia notado Thornton visando alunos e estava tentando descobrir como detê-lo. Ele me convenceu de que eu não era a única vítima e que juntos poderíamos expor o que Tom estava fazendo. Mas eu ainda estava com medo. Liam prometeu que encontraria uma maneira de proteger a mim e as outras vítimas, garantindo que Tom não pudesse machucar mais ninguém. Outra vítima, chamada Troy Yates, descreveu como Thornton destruiu suas perspectivas universitárias por causa de uma disputa familiar. O pai de Trevor questionou por que a nova instalação esportiva da escola custou 3 vezes o orçamento original. Ele levantou preocupações em uma reunião do conselho escolar sobre possível fraude do empreiteiro. Uma semana depois, Trevor foi chamado ao escritório de Thornton e acusado de desonestidade acadêmica em um exame importante. A acusação foi completamente fabricada, mas Thornton falsificou evidências, incluindo provas alteradas e depoimentos forjados, de professores que mais tarde admitiram ter sido coagidos. Trevor foi suspenso por 10 dias e o incidente foi para seu registro permanente. Suas inscrições para escolas da Divisão 1 foram rejeitadas por causa da anotação de desonestidade acadêmica. Seu pai tentou combater as acusações, mas Thornton ameaçou encontrar mais violações e garantir que Trevor fosse expulso totalmente. A família acabou desistindo e Trevor acabou em uma faculdade comunitária em vez das universidades que o estavam recrutando para o futebol americano. Uma garota chamada Rebecca Choi testemunhou que Thornton a agrediu depois que ela foi enviada ao seu escritório por uma violação do código de vestimenta. Ela estava usando uma regata que um professor considerou inapropriada. Thornton disse que ela precisava trocar de roupa, e quando ela disse que não tinha mais nada, ele se ofereceu para levá-la para casa para pegar uma camisa diferente. Rebecca ficou desconfortável, mas não sentiu que poderia recusar uma ordem direta do diretor. Em vez de dirigir para a casa dela, Thornton parou em um estacionamento vazio e disse que, se ela ia se vestir de forma inadequada, precisava entender as consequências. Ele a tocou e fez comentários explícitos sobre seu corpo. Quando Rebecca tentou abrir a porta do carro, Thornton agarrou seu pulso e disse que, se ela relatasse o que aconteceu, ele alegaria que ela iniciou o contato, tentando evitar punição pela violação do código de vestimenta. Ele disse que ninguém acreditaria em uma adolescente em detrimento de um diretor respeitado. Rebecca ficou traumatizada demais para denunciar a agressão. Ela começou a ter ataques de pânico e suas notas caíram. Seus pais notaram a mudança, mas Rebecca não conseguiu explicar o que aconteceu. Ela viu como outros alunos que desafiaram Thornton foram destruídos e não podia arriscar isso. Quando Liam a abordou com evidências de que outros alunos tiveram experiências semelhantes, ela finalmente se sentiu segura o suficiente para se apresentar. Liam me mostrou vídeos de Thornton ameaçando outras crianças, disse Rebecca. Ele documentou tudo com tanto cuidado. Ele me disse que, se todos nós nos apresentássemos juntos com evidências, Thornton não poderia enterrar o caso, que o grande número de vítimas e a prova de seus crimes forçariam uma ação. Mas ele também disse que entendia se eu não estivesse pronta, que minha segurança importava mais do que pegar Thornton. Foi isso que me convenceu. Ele realmente se importava em nos proteger, não apenas em estar certo. A audiência preliminar estava lotada de
mídia e apoiadores. Alunos da escola usavam camisetas dizendo "Estamos com Liam" e carregavam cartazes exigindo justiça para as vítimas de Thornton. O promotor apresentou a acusação de agressão com evidências médicas, mostrando a gravidade dos ferimentos de Thornton: maxilar quebrado, exigindo reparação cirúrgica com placas de metal, concussão, fraturas faciais, 3 dentes quebrados. O cirurgião que operou Thornton testemunhou que a força do golpe foi significativa o suficiente para causar danos permanentes aos nervos, o que afetaria a capacidade de Thornton de comer e falar normalmente. O promotor argumentou que Liam usou força excessiva e criou o confronto deliberadamente. Ele apresentou a investigação de Liam como evidência de premeditação, sugerindo que Liam planejou provocar uma reação violenta que justificasse sua agressão. Brenner contra-atacou com imagens de segurança, mostrando Thornton estrangulando Liam, e testemunhos de que o diretor tinha um histórico de violência contra alunos. Ele chamou Trevor Yates, que descreveu ter sido empurrado fisicamente por Thornton durante seu confronto sobre as acusações de desonestidade acadêmica. Outro aluno testemunhou que viu Thornton agarrar um calouro pelo colarinho e jogá-lo contra a parede por conversar durante uma assembleia. Uma professora admitiu relutantemente que testemunhou Thornton bater em um aluno que estava atrapalhando no corredor. Cada testemunho construiu um padrão de violência, que sugeria que Liam tinha razões legítimas para temer por sua segurança quando Thornton o atacou no palco. Brenner também apresentou evidências médicas, mostrando hematomas na garganta de Liam, consistentes com estrangulamento, e argumentou que seu cliente usou a força mínima necessária para escapar de um ataque potencialmente letal. O juiz decidiu que havia evidências suficientes para o julgamento, mas expressou preocupação com as implicações mais amplas. Ele disse que o caso levantava questões sobre falha institucional e resposta proporcional quando os sistemas projetados para proteger as crianças acabam permitindo o abuso. Ele reconheceu que Liam tentou trabalhar dentro dos canais oficiais antes de resolver o assunto com as próprias mãos, mas ele também afirmou que a justiça feita com as próprias mãos não poderia ser tolerada, mesmo quando os sistemas oficiais falhassem. A questão para o julgamento seria se a resposta de Liam constituiu legítima defesa ou força excessiva motivada pela raiva e desejo de vingança. O juiz marcou o julgamento para 3 meses depois e ordenou que Liam permanecesse sob a custódia de seus pais, com monitoramento eletrônico e toque de recolher. Ele também ordenou uma avaliação psiquiátrica para avaliar se Liam representava perigo para os outros. Thornton foi preso sob várias acusações de felonia dentro de uma semana após a agressão. Os contadores forenses rastrearam $340 mil em fundos desviados para contas offshore em seu nome. Eles também descobriram mais $120 mil em dinheiro, escondidos em um cofre no porão de Thornton, junto com registros financeiros falsificados e livros contábeis documentando suas atividades ilegais. 4 alunos forneceram declarações juramentadas descrevendo a agressão e intimidação de testemunhas. Os históricos falsificados afetaram mais de 20 alunos ao longo de 5 anos. Os investigadores encontraram evidências de que Thornton operava seu esquema de fraude de recomendações para faculdades durante toda a duração de seu mandato como diretor, com pelo menos 35 famílias pagando entre $3 mil e $10 mil por registros acadêmicos falsificados e cartas de recomendação brilhantes. A investigação criminal expandiu-se para incluir a rede de facilitadores e cúmplices de Thornton. Seu cunhado, o superintendente assistente, foi acusado de conspiração e obstrução depois que e-mails revelaram que ele enterrou ativamente várias queixas sobre o comportamento de Thornton. A presidente do conselho escolar enfrentou acusações de aceitar subornos e falsificar registros acadêmicos. A aceitação de sua filha em Yale foi rescindida quando a universidade descobriu a extensão da fraude. O policial que avisou Thornton sobre o relatório inicial de Liam foi demitido e acusado de má conduta oficial. Um empreiteiro que pagou propinas a Thornton em troca de contratos de construção escolar foi acusado de suborno. O escopo da empresa criminosa era assustador, com pelo menos 7 pessoas enfrentando acusações por seus papéis em permitir ou se beneficiar dos crimes de Thornton. O advogado de Thornton tentou inicialmente alegar que as provas estavam contaminadas porque Liam as obteve ilegalmente, mas o juiz decidiu que um menor investigando crimes contra menores tinha mais margem de manobra do que a polícia. As câmeras escondidas capturaram Thornton em seu próprio escritório, conduzindo atividades ilegais. Os registros financeiros vieram de sistemas escolares que Liam acessou usando conhecimento básico de TI e suas credenciais legítimas de conta de aluno. Nada que Liam tivesse feito chegava ao nível de vigilância ilegal ou hacking, que excluiria as provas. O juiz também observou que Liam tentou relatar suas descobertas pelos canais oficiais antes de recorrer à investigação secreta. O fato de seu relatório inicial ter sido enterrado por um policial corrupto fortaleceu, em vez de enfraquecer, a admissibilidade de suas provas. O distrito escolar enfrentou uma ação coletiva das famílias de alunos que foram vitimados sob sua supervisão. A negligência era inegável. Múltiplas queixas sobre Thornton foram apresentadas ao longo de 8 anos e todas foram enterradas ou ignoradas. A ex-professora que foi demitida por denunciar Thornton juntou-se ao processo com provas de retaliação e demissão injusta. Ela forneceu documentação mostrando que havia apresentado 3 queixas separadas sobre o comportamento inadequado de Thornton em relação aos alunos, incluindo incidentes específicos de abuso físico e verbal. Cada queixa foi rejeitada pelo superintendente assistente, que alegou que as acusações eram infundadas e motivadas por animosidade pessoal. Quando ela persistiu em levantar preocupações, foi acusada de criar um ambiente de trabalho hostil e foi demitida com uma anotação em seu arquivo, que a impediria de ser contratada em outro lugar. A seguradora do distrito recusou-se a cobrir as reivindicações, citando má conduta sistêmica por parte dos administradores que anulava sua cobertura. O distrito enfrentava uma responsabilidade potencial de dezenas de milhões de dólares com recursos inadequados para pagar as sentenças. O superintendente foi forçado a renunciar e o Conselho Estadual de Educação colocou todo o distrito sob supervisão de emergência. Uma investigação externa revelou que a corrupção de Thornton era parte de um padrão mais amplo, de má conduta envolvendo violações do programa atlético, aceitação de subornos de famílias ricas e esquemas de fraude acadêmica
acadêmica que inflaram artificialmente as classificações e a reputação da escola. A escola que confiei para educar e proteger meu filho operava como uma empresa criminosa organizada há quase uma década. Julia e eu lutamos para explicar à irmã mais nova de Liam, Amy, o que estava acontecendo. Ela tinha 12 anos e frequentava o mesmo distrito escolar, embora em um prédio diferente. Ela ouviu rumores e viu a cobertura noticiosa, mas não entendia completamente porque seu irmão estava sendo chamado tanto de herói quanto de criminoso. Sentamos com ela uma noite e tentamos explicar em termos apropriados para a idade que Liam descobriu coisas ruins acontecendo em sua escola e tentou detê-las, que ele fez uma escolha para proteger outros alunos, mesmo que isso significasse colocar-se em risco. Amy queria saber por que os adultos não impediram o diretor se ele estava machucando crianças. Tivemos que admitir que não tínhamos uma boa resposta. Os sistemas que deveriam proteger as crianças falharam, e essa falha forçou Liam a uma situação impossível. Amy nos surpreendeu dizendo que as crianças em sua escola falavam sobre Liam constantemente, que os alunos estavam compartilhando histórias sobre professores ou administradores que foram inadequados ou abusivos, que as ações de Liam deram coragem a outras crianças para falar sobre má conduta que testemunharam ou experimentaram. Ela disse que seus amigos estavam chamando Liam de corajoso e dizendo que desejavam ter alguém em sua escola que enfrentasse adultos que abusassem de seu poder. Ouvir isso de Amy me fez perceber que o impacto de Liam se estendia muito além dos crimes específicos que ele expôs. Ele desencadeou uma conversa mais ampla sobre responsabilidade institucional e direitos dos alunos que estava repercutindo por todo o distrito. As crianças estavam questionando a autoridade de maneiras que não faziam antes. Os pais estavam examinando os administradores com mais cuidado. A cultura de deferência inquestionável aos funcionários da escola estava sendo substituída por um ceticismo saudável e exigências por transparência. A avaliação psiquiátrica ordenada pelo tribunal foi conduzida pela doutora Elle Whitfield, uma psicóloga forense especializada em trauma adolescente e desenvolvimento moral. Ela passou 10 horas entrevistando Liam em várias sessões. Ela também entrevistou Julia e a mim, junto com os professores, treinadores e amigos de Liam. Seu relatório concluiu que Liam não representava perigo para os outros e que suas ações não eram indicativas de tendências violentas ou transtorno de personalidade antissocial. Em vez disso, ela descreveu um adolescente altamente inteligente e moralmente sério que experimentou o que ela chamou de dano moral, ao testemunhar injustiças e sentir-se impotente para detê-las pelos canais convencionais. A doutora Whitfield explicou que a investigação e o confronto de Liam com Thornton representavam uma tentativa de restaurar a ordem moral em um ambiente onde a autoridade institucional havia sido corrompida. O relatório da doutora Whitfield observou que Liam exibia sinais de trauma e depressão relacionados às suas experiências. Ele carregava o fardo da vitimização de outros alunos há semanas enquanto conduzia uma investigação secreta que exigia engano constante. Ele vivia com o conhecimento de que, se sua investigação fosse descoberta, antes que pudesse expor Thornton publicamente, as provas seriam destruídas e as vítimas enfrentariam retaliação. O peso psicológico dessa responsabilidade seria desafiador para um adulto e foi esmagador para um jovem de 15 anos. A doutora Whitfield recomendou terapia contínua para ajudar Liam a processar seu trauma e desenvolver mecanismos de enfrentamento mais saudáveis. Ela enfatizou que, embora a violência de Liam fosse compreensível no contexto, não poderia se tornar sua resposta padrão à injustiça. Ele precisava aprender que havia maneiras de criar mudanças que não exigiam sacrifício pessoal ou violação das leis. O julgamento de Liam tornou-se um referendo sobre falha institucional e justiça com as próprias mãos. A acusação foi liderada pela promotora distrital Vanessa Torres, que tinha a reputação de ser dura com a violência juvenil. Ela argumentou que não importava o quão justificada pudesse ser a raiva de Liam, os cidadãos não poderiam fazer justiça com as próprias mãos através da violência. A sociedade exigia leis e procedimentos, mesmo quando esses sistemas eram imperfeitos. Permitir que adolescentes conduzam investigações e confrontem fisicamente figuras de autoridade estabelece um precedente perigoso, que poderia levar ao caos. Torres apresentou o depoimento de um especialista, um criminologista, que argumentou que a justiça feita com as próprias mãos historicamente levou à violência de turbas e ao colapso da ordem civil. Ela exibiu imagens da agressão repetidamente, enfatizando a força do soco de Liam e a gravidade dos ferimentos de Thornton. Ela argumentou que Liam tinha múltiplas opções, incluindo ir à mídia ou contatar as autoridades estaduais de educação, e havia escolhido a violência em vez disso. Brenner argumentou que Liam havia esgotado os canais oficiais e que quando todo o sistema projetado para proteger crianças protege, ao invés disso, os predadores, essas crianças têm o direito de defender a si mesmas e aos outros. Ele apresentou o depoimento de Sofia Delgado, descrevendo como Thornton a havia agredido e como a intervenção de Liam potencialmente a salvou de uma vitimização ainda maior. Ele chamou psicólogos forenses que explicaram que Liam estava com medo genuíno por sua vida quando Thornton agarrou sua garganta na frente da escola. Brenner apresentou evidências mostrando que o padrão de hematomas no pescoço de Liam era consistente com tentativas de estrangulamento e argumentou que mais alguns segundos de pressão poderiam ter causado ferimentos graves ou morte. Ele também apresentou depoimentos de especialistas sobre o impacto psicológico da traição institucional, mostrando que a decisão de Liam de tomar uma ação direta foi uma resposta racional a uma falha sistemática, em vez de violência impulsiva. O depoimento das vítimas foi devastador. Sofia Delgado descreveu sua agressão em detalhes gráficos, incluindo as ameaças de Thornton contra sua família. Rebecca Choi testemunhou sobre a agressão no carro, desabando várias vezes enquanto relatava o trauma. Voorhees explicou como seus sonhos universitários foram destruídos pelas acusações fabricadas de Thornton e como sua família se sentiu impotente para revidar. Cada vítima descreveu sentir-se encurralada e sem esperança antes de Liam as abordar com provas e um plano para expor Thornton. Vários testemunharam que consideraram o tirar as suas vidas porque sentiam que não havia escapatória das ameaças de Thornton
e ninguém acreditaria neles se denunciassem. A investigação de Liam lhes dera a esperança de que a justiça era possível, e seu confronto público provou que até mesmo predadores poderosos poderiam ser responsabilizados. A defesa chamou o detetive Ashford, que testemunhou sobre a investigação de corrupção que sua força-tarefa vinha conduzindo. Ele explicou que eles estavam cientes das alegações contra Thornton, mas lutavam para construir um caso processável porque as vítimas estavam com muito medo de se apresentar, e as evidências estavam sendo sistematicamente destruídas pelos cúmplices de Thornton. As evidências de Liam forneceram o avanço de que precisavam, incluindo documentação de crimes que a força-tarefa nem sabia que existiam. Ashford testemunhou que, sem a investigação de Liam, Thornton poderia ter continuado operando por anos, causando danos adicionais aos alunos. Ele reconheceu que os métodos de Liam eram problemáticos do ponto de vista da aplicação da lei, mas afirmou que o resultado foi esmagadoramente positivo em termos de proteção às crianças e exposição da corrupção institucional. A acusação chamou o próprio Thornton como testemunha, o que Brenner havia antecipado e para o qual se preparara. Thornton apareceu em uma cadeira de rodas com a mandíbula aramada, falando através de um amplificador de voz que tornava suas palavras mecânicas e distorcidas. Ele se pintou como um educador dedicado que cometeu alguns erros financeiros, mas nunca prejudicou intencionalmente os alunos. Ele alegou que as alegações de agressão eram invenções de adolescentes problemáticos, com raiva de ações disciplinares. Ele disse que as irregularidades financeiras eram erros contábeis e não roubo. Quando Torres o questionou sobre seu ataque a Liam durante a assembleia, Thornton alegou que estava tentando proteger a escola de um aluno perturbado que fazia acusações absurdas. Ele disse que agarrou o braço de Liam, não sua garganta, e que estava tentando escoltá-lo para fora do palco, quando Liam o agrediu sem provocação. O contra-interrogatório de Thornton, feito por Brenner, foi brutal. Ele reproduziu as imagens de segurança quadro a quadro, mostrando as mãos de Thornton claramente, ao redor da garganta de Liam. Ele apresentou evidências médicas do pronto-socorro documentando as marcas de estrangulamento. Ele mostrou imagens das câmeras escondidas de Liam capturando Thornton contando dinheiro roubado, ameaçando pais e fazendo comentários inapropriados sobre alunos. Thornton tentou descartar as imagens das câmeras escondidas como adulteradas ou tiradas de contexto, mas Brenner tinha testemunhas especializadas, confirmando que os vídeos eram autênticos e não editados. Ao final do contra-interrogatório, a credibilidade de Thornton estava destruída, suas mentiras eram transparentes e suas tentativas de se retratar como vítima foram contraditas por evidências esmagadoras de seus crimes. As expressões do júri mudaram de curiosidade neutra para repulsa óbvia. O júri deliberou por 3 dias antes de retornar com um veredito de culpado, por acusações reduzidas de agressão simples em vez de agressão grave. A porta-voz do júri leu uma declaração explicando o raciocínio deles. Eles concluíram que Liam estava genuinamente se defendendo de um ataque de Thornton e que seu medo era razoável, dado o histórico de violência de Thornton. No entanto, eles também concluíram que a força usada por Liam excedeu o necessário para escapar da ameaça imediata. Um empurrão ou golpe defensivo teria sido justificado, mas o nível de força que quebrou a mandíbula de Thornton em vários lugares foi além da autodefesa, entrando no terreno da violência retaliatória. O júri reconheceu o contexto de falha institucional e o trauma que Liam havia vivenciado, mas concluiu que a responsabilidade exigia considerá-lo culpado de uma acusação menor que refletisse tanto a justificativa de suas ações, quanto a natureza excessiva de sua resposta. O juiz agendou a sentença para 2 semanas depois, dando a ambos os lados tempo para preparar declarações. O tribunal estava lotado no dia da sentença com apoiadores das vítimas, mídia e observadores curiosos. O juiz permitiu que várias pessoas falassem antes de impor a sentença. Sofia Delgado falou primeiro, agradecendo a Liam por lhe dar a coragem de se apresentar e dizendo que ele a salvou de um abuso contínuo em potencial. Rebecca Choi disse que as ações de Liam permitiram que ela começasse a se curar do trauma que carregava sozinha. Disse que Liam restaurou sua fé de que a justiça era possível, mesmo quando as instituições estavam corrompidas. Outros alunos e pais falaram sobre como a investigação de Liam expôs falhas sistêmicas e forçou reformas necessárias. A mensagem esmagadora era que, embora a violência de Liam fosse lamentável, o resultado fora profundamente positivo para a comunidade. O promotor recomendou detenção juvenil por 6 meses, seguida de liberdade condicional, argumentando que consequências sérias eram necessárias para deter a justiça com as próprias mãos. O advogado de Thornton compareceu em nome de seu cliente, solicitando a sentença máxima e argumentando que Liam havia arruinado a vida e a carreira de Thornton através da violência e do assassinato de reputação. Brenner pediu liberdade condicional, enfatizando apenas o trauma de Liam, seu esgotamento dos canais oficiais e os resultados positivos de suas ações. Ele apresentou cartas de mais de 200 alunos e pais apoiando a clemência. O juiz levou quase 1 hora para explicar sua decisão, reconhecendo a complexidade do caso e os interesses conflitantes em jogo. Liam, você cometeu um ato de violência que feriu gravemente outra pessoa, disse o juiz, olhando diretamente para o meu filho. A violência não pode ser desculpada ou tolerada, independentemente das circunstâncias que a precederam. A sociedade exige que resolvamos conflitos por meios legais, não pela força física. No entanto, este tribunal também reconhece que você se encontrou em uma situação impossível, onde todos os caminhos legítimos para buscar justiça foram corrompidos ou bloqueados. Você tentou trabalhar dentro do sistema, e esse sistema falhou com você catastroficamente. Sua decisão de expor Richard Thornton publicamente nasceu do desespero, não da malícia. Quando ele o atacou, você se defendeu com força que excedeu o necessário, mas isso veio de um lugar de medo e trauma, em vez de agressão. O juiz continuou explicando que a lei exigia responsabilidade pela violência, mas a justiça exigia reconhecer que os sistemas haviam falhado catastroficamente. Ele observou que Liam tentou trabalhar dentro dos canais oficiais e foi traído por funcionários corruptos. Embora isso não desculpasse a agressão, fornecia um contexto que exigia consideração.
Ele disse que as ações de Liam expuseram uma falha institucional que poderia ter continuado por anos, causando danos adicionais a incontáveis alunos. Isso tinha que ser pesado contra o dano de sua resposta. O juiz sentenciou Liam a 200 horas de serviço comunitário em organizações que apoiam vítimas de abuso e 2 anos de liberdade condicional, com a estipulação de que Liam participasse de aconselhamento para processar seu trauma e raiva. Ele também ordenou que Liam escrevesse uma carta de desculpas a Thornton, não por expor seus crimes, mas pela força excessiva usada em seu confronto. O juiz concluiu dizendo: "Este caso representou uma falha de adultos e instituições em proteger crianças." Ele afirmou que Liam não deveria ter sido colocado em uma posição onde proteger a si mesmo e aos outros exigisse infringir a lei. Ele convocou o distrito escolar, o Estado, as autoridades educacionais e a aplicação da lei a aprenderem com este caso e implementarem reformas que impediriam falhas semelhantes no futuro. Ele disse que a coragem de Liam em enfrentar a corrupção merecia reconhecimento, mas seus métodos não poderiam ser celebrados porque normalizavam a violência como solução para a injustiça. O objetivo deveria ser criar sistemas dignos de confiança para que os jovens nunca mais enfrentassem a escolha impossível entre aceitar o abuso e fazer justiça com as próprias mãos. O julgamento criminal de Thornton foi um desmantelamento sistemático de sua defesa. As evidências que Liam coletou foram suplementadas pelas descobertas da investigação policial, criando um caso avassalador. Contadores forenses testemunharam sobre o desvio de fundos, rastreando cada dólar roubado através das contas de Thornton. Descobriram que ele roubava da escola há 6 anos, não apenas 8, com os primeiros roubos cuidadosamente ocultados em irregularidades orçamentárias. O valor total roubado excedeu 460 mil quando todas as contas foram rastreadas. Thornton usou o dinheiro para financiar um estilo de vida muito além do que seu salário de diretor suportaria, incluindo uma casa de férias, carros caros e mensalidades de escolas particulares para seus próprios filhos. Seus registros financeiros mostravam depósitos regulares em dinheiro que correspondiam às datas em que famílias ricas viam repentinamente melhorias nos registros acadêmicos de seus filhos ou recebiam recomendações favoráveis para a faculdade. As vítimas testemunharam no julgamento criminal de Thornton, fornecendo ainda mais detalhes do que haviam dado no caso de Liam. A acusação apresentou depoimentos de 8 alunos que descreveram assédio ou agressão. 3 meninas testemunharam que Thornton as agrediu depois que elas testemunharam seus crimes financeiros ou questionaram sua autoridade. 2 meninos descreveram toques inapropriados disfarçados de mentoria ou ações disciplinares. Os padrões eram claros. Thornton visava alunos isolados, vulneráveis ou que haviam testemunhado algo que os tornava perigosos para ele. Ele usava sua posição de autoridade para garantir a conformidade e sua rede de funcionários corruptos para garantir o silêncio. A manipulação psicológica foi tão prejudicial quanto o abuso físico, com as vítimas descrevendo sentir-se inúteis, cúmplices e convencidas de que nunca acreditariam nelas. Antigos colegas testemunharam sobre as ameaças e táticas de intimidação de Thornton. A professora que havia sido demitida descreveu como Thornton fabricou evidências contra ela, incluindo e-mails falsificados e declarações de testemunhas manipuladas. Uma conselheira testemunhou que Thornton ordenou que ela alterasse os registros de alunos que reclamaram de seu comportamento, mudando seus relatos para fazê-los parecer não confiáveis ou vingativos. Um zelador descreveu ter encontrado o cofre escondido de Thornton e ter sido ameaçado de deportação se mencionasse isso. Cada depoimento acrescentava outra camada ao quadro de corrupção sistêmica que havia infectado todos os níveis das operações da escola. Thornton não havia cometido apenas crimes individuais. Ele transformou toda a instituição em um mecanismo para proteger e permitir seus abusos. A defesa tentou pintar Thornton como um homem falho que cometeu erros, mas não era um monstro. Eles apresentaram testemunhas de caráter que descreveram seu serviço comunitário e dedicação à educação. Argumentaram que os crimes financeiros eram resultado de mau julgamento e estresse financeiro pessoal, e não de intenção criminosa. Alegaram que as alegações de agressão eram mal entendidos ou invenções de adolescentes problemáticos com ressentimentos. Mas a acusação desmantelou sistematicamente cada defesa. Mostraram que o serviço comunitário de Thornton havia sido ordenado pelo tribunal devido a um caso de fraude anterior não revelado. Provaram que os crimes financeiros eram sofisticados e deliberados, com contas ocultas e lavagem de dinheiro. Apresentaram evidências médicas e relatórios contemporâneos que corroboravam cada alegação de agressão. Ao final do julgamento, a defesa de Thornton estava em ruínas. O júri o condenou em todas as acusações, incluindo 8 acusações de agressão de menores, peculato, falsificação de registros, adulteração de testemunhas e obstrução da justiça. O juiz observou que Thornton estava em uma posição de confiança e abusou sistematicamente dessa confiança para ganho pessoal, causando danos profundos às crianças. Ele sentenciou Thornton a 18 anos de prisão federal, com a exigência de que ele se registrasse como agressor após a libertação, e nunca mais trabalhasse com crianças. O advogado de Thornton anunciou que apelariam, mas especialistas jurídicos disseram que as evidências eram tão esmagadoras que o recurso dificilmente teria sucesso. Thornton foi levado sob custódia imediatamente e transportado para começar a cumprir sua sentença. O superintendente assistente e a presidente do conselho escolar enfrentaram seus próprios julgamentos criminais. O superintendente assistente declarou-se culpado de obstrução e conspiração, recebendo 3 anos de liberdade condicional e proibição permanente de trabalhar na educação. Ele também foi condenado a pagar restituição ao distrito por seu papel em permitir o roubo de fundos escolares. A presidente do conselho escolar contestou suas acusações e foi condenada por aceitar subornos, falsificar registros acadêmicos e má conduta oficial. Ela recebeu 2 anos de prisão em segurança mínima e foi condenada a devolver os 45 mil que recebeu dos esquemas de fraude de Thornton. A aceitação de sua filha em Yale permaneceu rescindida e a garota acabou em uma universidade estadual sob uma nuvem de escândalo. O
policial que avisou Thornton foi condenado por má conduta oficial e obstrução, recebendo 1 ano de prisão no condado e demissão permanente da força policial. A corrupção sistêmica que permitiu os crimes de Thornton estava sendo desmantelada peça por peça, mas o dano que ele causou não podia ser apagado. Alunos que ele agrediu estavam em terapia lidando com traumas que os afetariam por anos. Famílias cujos registros acadêmicos dos filhos foram falsificados enfrentavam incertezas sobre admissões em faculdades e perspectivas de carreira. A confiança entre a comunidade e suas escolas havia sido destruída. Os pais estavam tirando seus filhos do distrito em números significativos. Os valores das propriedades na área caíram à medida que a reputação da escola entrava em colapso. O distrito enfrentava uma crise financeira com acordos judiciais e declínio de matrículas ameaçando forçar cortes orçamentários massivos ou até mesmo a dissolução total do distrito. Liam lutou no rescaldo. Apesar de ser chamado de herói por muitos, ele se tornou um símbolo de resistência à autoridade corrupta. Mas ele ainda era um garoto de 15 anos que quebrara a mandíbula de um homem e vivia com esse conhecimento. O aconselhamento o ajudou a processar sua raiva e trauma. Seu terapeuta, Dr. Kenji Nakamura, era um especialista em trauma adolescente que ajudou Liam a entender que sua resposta havia sido moldada por circunstâncias impossíveis. O Dr. Nakamura explicou que a lesão moral ocorria quando as pessoas eram forçadas a violar seus próprios valores, porque todas as opções disponíveis eram ruins. Liam valorizava a não violência e o trabalho dentro dos sistemas. Mas esses valores entraram em conflito quando os sistemas foram corrompidos, e a não violência significava permitir o abuso contínuo. A lesão moral resultante criou sofrimento psicológico que se manifestou como pesadelos, culpa e entorpecimento emocional. Liam falou na terapia sobre ver Sofia chorando na escada e sentir-se impotente, sobre passar semanas investigando porque não podia deixar Thornton machucar mais ninguém. Sobre um momento em que Thornton agarrou sua garganta e o puro terror que alimentou seu soco. Liam disse que não se arrependia de expor Thornton, mas lamentava que a violência tivesse sido necessária. Ele disse que o sistema o forçou a uma posição onde proteger os outros exigia infringir a lei. Esse fardo era pesado para um adulto e esmagador para um adolescente. O Dr. Nakamura o ajudou a reformular sua experiência não como uma falha de caráter, mas como uma resposta adaptativa à traição institucional. Liam fez o que era necessário para sobreviver e proteger os outros em um ambiente onde as regras normais haviam falhado. Matriculamos Liam em uma escola diferente para o seu 2º ano. A nova escola era menor e particular, com supervisão rigorosa e medidas de responsabilidade. O diretor reuniu-se conosco pessoalmente e nos garantiu que levavam a sério os relatos de má conduta e tinham conselhos de supervisão independentes para investigar alegações. Liam estava cético no início, tendo perdido a fé nas promessas institucionais, mas gradualmente começou a confiar que esse ambiente era diferente. Os professores eram acessíveis e receptivos. Os alunos sentiam-se seguros para relatar problemas. A administração era transparente sobre decisões disciplinares e mudanças de política. Não era perfeito, mas funcionava da maneira que as escolas deveriam funcionar, em vez de como um mecanismo para encobrir abusos. Liam juntou-se à equipe de debate da escola e descobriu que era talentoso em construir argumentos e apresentar evidências. Seu treinador disse que ele tinha uma habilidade natural para identificar fraquezas nas posições opostas e construir casos convincentes para seus próprios pontos de vista. Liam canalizou sua energia investigativa para projetos de pesquisa sobre reforma da justiça criminal e responsabilidade institucional. Ele escreveu trabalhos sobre proteção de denunciantes e a ética da desobediência civil. Suas notas eram excelentes, mas ele perdera algo indefinível no processo, uma inocência ou confiança de que o mundo operava de forma justa. Ele via as estruturas de poder como inerentemente propensas à corrupção agora e as figuras de autoridade como exigindo escrutínio constante. O conselheiro disse que essa era uma resposta normal ao trauma, mas que poderia ser limitante se tornasse permanente. Julia e eu tentamos modelar relacionamentos saudáveis com autoridade e instituições. Nós fomos voluntários, juntos em organizações com governança transparente, mostrando a Liam que mecanismos de responsabilidade podiam funcionar quando projetados adequadamente. Nós o convidamos para participar de reuniões do conselho escolar e sessões do governo local, para que ele pudesse ver que o engajamento cívico poderia criar mudanças sem violência. Nós o apresentamos a pessoas trabalhando dentro dos sistemas para reformá-los, juízes que lutavam contra a corrupção, advogados que representavam clientes marginalizados, professores que defendiam os alunos. Lentamente, Liam começou a aceitar que as instituições podiam ser melhoradas, mesmo que nunca fossem perfeitas. Que o objetivo não era a confiança cega, mas o engajamento informado e a vigilância constante. As vítimas que Thornton havia ferido começaram seus próprios processos, de cura com vários graus de sucesso. Sofia Delgado tornou-se uma defensora aberta dos sobreviventes, fundando uma organização estudantil focada na prevenção do abuso institucional. Ela deu entrevistas para meios de comunicação e testemunhou perante a legislatura estadual sobre as reformas necessárias para proteger os alunos. Sua força era inspiradora, mas eu sabia, por conversas com seus pais, que ela lutava em particular com pesadelos e problemas de confiança. Rebecca Choi transferiu-se para outra escola, incapaz de permanecer em um ambiente cheio de memórias traumáticas. Ela estava vendo um terapeuta especializado em trauma de agressão e estava lentamente reconstruindo sua sensação de segurança. Yates voltou a jogar futebol e atraiu o interesse de várias faculdades que souberam da fraude de Thornton e queriam lhe dar uma segunda chance. Os alunos fundaram uma organização sem fins lucrativos chamada Students First Accountability Network, rede de responsabilidade estudantes em primeiro lugar.
que defendia a notificação obrigatória de alegações de má conduta, supervisão independente de administradores escolares e proteção para estudantes denunciantes. Eles criaram um site onde os alunos podiam relatar anonimamente preocupações sobre má conduta de adultos, que eram então analisadas por um conselho de advogados e defensores que determinavam se deveriam escalar para as autoridades. A organização cresceu rapidamente, com capítulos se formando em escolas por todo o estado. Em um ano, eles ajudaram a expor 3 casos adicionais de má conduta administrativa e fizeram lobby com sucesso por mudanças legislativas, fortalecendo as proteções aos alunos. Liam participou do trabalho da organização nos bastidores, fazendo pesquisas e análises de políticas, mas recusando papéis de oratória pública. Ele disse que queria ajudar, mas não queria ser o rosto do movimento. Sofia testemunhou perante a legislatura estadual em apoio a um projeto de lei exigindo que as escolas relatassem todas as alegações de má conduta a investigadores independentes, em vez de lidar com elas internamente. Ela descreveu sua agressão e as ameaças de Thornton, explicando como o sistema atual permitiu que ele operasse com impunidade por 8 anos. Ela apresentou dados, mostrando que a autoinvestigação administrativa de alegações de má conduta resultava em taxas de comprovação abaixo de 5%, enquanto investigações independentes encontravam mérito em mais de 40% dos casos. Os números sugeriam que as escolas estavam sistematicamente enterrando reclamações para proteger suas reputações. O testemunho de Sofia foi coberto extensivamente pela mídia e criou pressão pública por reforma. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade e foi apelidado de Lei de Sofia. Exigia que cada escola contratasse investigadores independentes que analisariam todas as reclamações de má conduta de adultos contra alunos e relatariam as descobertas tanto ao distrito quanto ao Conselho Estadual de Educação. 2 anos após a agressão, Liam testemunhou perante um comitê legislativo que estudava a reforma da justiça juvenil. Ele foi convidado a falar sobre sua experiência com o sistema de justiça criminal e se havia sido apropriado. Liam falou sobre a impossibilidade de sua situação, onde relatar pelos canais oficiais levava à retaliação e funcionários corruptos protegiam o agressor. Ele descreveu sua investigação e a decisão de confrontar Thornton publicamente. Ele reconheceu que sua violência foi errada, mas argumentou que responsabilizá-lo enquanto ignorava as falhas institucionais que criaram seu dilema era injusto. Ele recomendou reformas, incluindo proteções mais fortes para menores que relatam crimes cometidos por adultos, penalidades criminais para funcionários que retaliem contra denunciantes e supervisão independente de todas as instituições que atendem crianças. Seu testemunho foi atencioso e maduro, impressionando legisladores que esperavam um adolescente zangado. O relatório do comitê citou o caso de Liam como um exemplo de como a falha institucional poderia empurrar os jovens para escolhas impossíveis. Eles recomendaram reformas na justiça juvenil que considerariam o contexto e a traição institucional ao avaliar casos envolvendo violência contra figuras de autoridade. Eles também recomendaram proteções aprimoradas para estudantes denunciantes e treinamento obrigatório informado sobre trauma para administradores escolares. Algumas dessas recomendações foram implementadas imediatamente, enquanto outras foram incorporadas a esforços de reforma mais amplos. O caso de Liam tornou-se um catalisador para examinar como as instituições serviam às crianças e o que acontecia quando essas instituições falhavam em seu propósito fundamental. A liberdade condicional de Liam terminou após 2 anos sem incidentes. Ele completou seu serviço comunitário voluntariando-se em organizações que apoiam sobreviventes de abuso. Seu conselheiro relatou excelente progresso na terapia e recomendou que o tratamento formal de saúde mental pudesse terminar, embora verificações de apoio contínuas fossem benéficas. O juiz do Tribunal de Menores que o sentenciou realizou uma audiência final para encerrar oficialmente o caso. Ele disse a Liam que ele demonstrou responsabilidade e crescimento nos últimos 2 anos, e que o tribunal estava satisfeito por ele ter aprendido com seus erros. O juiz também observou que as reformas inspiradas pelo caso de Liam provavelmente impediriam situações semelhantes no futuro. Ele disse que Liam poderia se orgulhar desse legado, ao mesmo tempo em que reconhecia o custo de como ele havia sido alcançado. As inscrições para a faculdade estavam se aproximando, e Liam lutava sobre como abordar seu registro criminal. Algumas escolas exigiam a divulgação de condenações juvenis, enquanto outras não. Seu conselheiro aconselhou ser transparente onde necessário e enquadrar a experiência como formativa, em vez de definidora. Liam escreveu sua redação principal sobre corrupção institucional e as obrigações morais das testemunhas. Ele escreveu sobre as escolhas impossíveis criadas quando os sistemas, projetados para proteger, em vez disso, permitem o dano. Ele reconheceu que sua resposta envolveu violência e que carregava esse fardo, mas ele também argumentou que ser testemunha passiva do mal era sua própria forma de violência que corroía a sociedade tão certamente quanto o dano direto. Ele escreveu sobre passar 2 anos em terapia, aprendendo maneiras melhores de criar mudanças, e sobre seu trabalho com a Accountability Network, ajudando a reformar sistemas em vez de apenas expor maus atores individuais. A Escola de Serviço Exterior de Georgetown admitiu Liam com bolsa integral. A carta de admissão mencionou especificamente sua redação e seu compromisso demonstrado com a reforma institucional e a justiça. Disseram que sua perspectiva sobre poder, responsabilidade e coragem moral era exatamente o que procuravam em futuros líderes. Liam também recebeu aceitações de várias outras universidades de ponta, muitas das quais dispensaram a taxa de inscrição e ofereceram pacotes generosos de ajuda financeira. Sua história tornou-se conhecida nos círculos acadêmicos e instituições que valorizavam a justiça social e o engajamento cívico estavam competindo por ele. A ironia não passou despercebida a ninguém de que quebrar a mandíbula de um homem havia aberto portas que, de outra forma, poderiam ter permanecido fechadas. Mas essas portas representavam oportunidades para criar mudanças sistêmicas, em vez de apenas vingança individual, e essa transformação parecia significativa. No dia em que levamos Liam para Georgetown, pensei naquela manhã no hospital quando ele me disse que havia quebrado a mandíbula de Thornton. Quão vazios seus olhos estavam. Quão certo de que o que ele tinha feito era necessário, mesmo sabendo o custo.
3 anos haviam se passado desde então e tanta coisa havia mudado. Thornton estava na prisão. Os funcionários corruptos que o permitiram estavam enfrentando consequências. A lei de Sofia havia criado mecanismos de responsabilidade em escolas, por todo o estado. A rede de responsabilidade dos estudantes estava protegendo crianças que, de outra forma, poderiam ter se tornado vítimas. E Liam estava indo para uma das melhores universidades do país para estudar como prevenir falhas institucionais como a que consumiu seu segundo ano. A transformação de vítima para justiceiro para defensor parecia um arco de redenção, embora eu soubesse que Liam ainda lutava com a questão se a violência valerá a pena. Nós empacotamos os pertences de Liam em seu dormitório e conhecemos seu colega de quarto, um estudante de ciência política da Califórnia, que havia lido sobre o caso de Liam e expressou admiração pelo que ele havia feito. Liam foi gentil, mas eu podia ver o desconforto em sua expressão. Ele nunca se sentiu confortável com a narrativa de herói. Enquanto caminhávamos pelo campus, Julia e eu sentimos o peso diminuir ligeiramente. Nosso filho estava seguindo em frente, construindo um futuro que não era definido por um momento violento. Ele passou 3 anos transformando trauma em propósito, e este novo capítulo representava a esperança de que o trabalho continuaria de maneiras mais saudáveis. Antes de partirmos, Liam nos abraçou com força e disse algo que eu lembraria para sempre. Eu gostaria que nada disso tivesse acontecido, mas se tinha que acontecer, fico feliz que algo bom tenha saído disso. É nisso que vou continuar focando, não na violência, mas na mudança que ela criou. Dirigindo para casa, Julia e eu conversamos sobre se tínhamos agido certo com Liam, se deveríamos ter notado o que estava acontecendo antes, se poderíamos ter evitado que ele fosse colocado naquela posição impossível. Não podíamos responder a essas perguntas definitivamente, mas passamos 3 anos tentando apoiá-lo através das consequências de sua escolha. Aprendemos que ser pai às vezes significava aceitar que seu filho enfrentou situações das quais você não podia protegê-lo e tomou decisões que você talvez não tomasse. Nosso trabalho fora ajudar Liam a processar essas experiências e construir uma vida que honrasse os valores que ele tentava proteger. Se tivermos sucesso, isso seria revelado ao longo de anos, não dias, mas vendo-o caminhar em direção ao seu dormitório naquela manhã, senti-me cautelosamente otimista de que o menino que quebrou a mandíbula de um diretor estava se tornando um homem que mudaria sistemas.